Dia 6. Gênesis, capítulo 6. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. E o Senhor disse: O meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhes nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior, e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levaram unicamente para o mal. Então, o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida, as pessoas, os animais, os répteis e as aves dos céus. E sou triste porque os criei. Noé, porém, agradava ao Senhor com sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e o vício, Deus disse a Noé: Decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faça uma embarcação com madeira de cipestre, com vários compartimentos no seu interior, e revista de piche por dentro e por fora. Estas são as medidas da embarcação que você vai construir: 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Faça-lhe um teto com uma abertura no meio, de meio metro entre o teto e o corpo da arca. No interior haverá 3 andares e uma porta lateral. Faça isso porque vou cobrir toda a terra com água por meio de um dilúvio, para destruir toda a criatura viva debaixo dos céus. Tudo o que houver na terra morrerá, mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nessa embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar casal macho e fêmea na embarcação, para que sobrevivam com você. De cada espécie de aves, de quadrúpedes e até a menor animal que rasteja pelo solo, verá um casal com você, para que sejam conservados vivos. Armazene também toda espécie de comida para o seu sustento e o sustento dos animais. Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Mateus, capítulo 6. Cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente, para que sejam admirados, porque assim vocês não receberão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quando derem esmola, não fique contando a todo mundo a respeito disso, como fazem os hipócritas, tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, chamando atenção para os seus atos de caridade. Verdadeiramente eu digo, eles já receberam toda a sua recompensa. Mas, quando vocês fizerem um favor a alguém, façam no secreto. Não contem à sua mão esquerda aquilo que sua mão direita está fazendo. Prestem a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que conhece todos os segredos, recompensará vocês.
Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. O seu Pai que conhece os seus segredos recompensará você. Não fique recitando sempre a mesma oração como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam igual a eles. Lembre-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Orem desta maneira: Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Venha ao seu reino, que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoados aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Amém. Seu Pai Celeste perdoará a você se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusaram a perdoá-lo, o Pai Celestial também não poderá perdoar vocês. Quando jejuarem, não faça isso publicamente como os hipócritas que procuram parecer abatidos e desarrumados para serem notados pelos outros. Verdadeiramente, essa é a única recompensa que eles terão. Mas, quando você estiver jejuando, lave o rosto, penteie o cabelo de tal maneira que ninguém perceba que você está em jejum. E sim, apenas seu Pai, que conhece todos os seus segredos, e Ele recompensará você. Não se preocupe em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também seu coração. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível? Vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com uma roupa? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com roupa. Não sejam como os pagãos,
pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Esdras, capítulo 6. Assim, o rei Dário deu ordens para que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia, onde os documentos estavam guardados. Finalmente, se encontrou o registro no palácio de Ecbatana, na província da Média. O documento dizia a Dário, comunicou: no primeiro ano do reinado do Ciro, foi emitido um decreto referente ao templo de Deus em Jerusalém, dizendo o seguinte: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, onde os judeus oferecem sacrifícios, ela deve ser reconstruída e os alicerces devem ser muito firmes. Será de 27 metros de altura e 27 metros de largura. Haverá 3 carreiras de enormes pedras no alicerce, cobertas com uma carreira de madeira. Todas as despesas serão pagas pelo rei. E os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tirou do templo de Deus serão levados de volta para Jerusalém e colocados no templo como estavam antes. Agora então, Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, e Sesbozenai e os outros oficiais dessa província permaneceram longe de lá. Não interromperam a construção do templo. Deixem que eles reconstruído no seu antigo lugar e não perturbem o seu trabalho. Repetindo, deixe que eles reconstruindo o seu antigo lugar e não perturbem o governador de Judá e os demais chefes em seu trabalho. Eu promulgo o seguinte decreto a respeito de que vocês farão pelos líderes judeus na construção desse templo de Deus. Que sem mais demora vocês paguem todos os custos da construção com o dinheiro recebido dos meus impostos no território oeste do Eufrates, para que a boa obra não seja interrompida. Dê aos sacerdotes em Jerusalém novilhos, carneiros e cordeiros para as ofertas do sacrifício ao Deus dos céus, e dei a eles trigo, sal, vinho e azeite todos os dias sem falta. Então eles estarão em condições de oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pela vida do rei e seus filhos. Qualquer pessoa que tentar mudar este decreto terá arrancadas as vigas de sua casa, será atravessada por uma dessas vigas e será empalada. A sua casa será transformada num monte de entulho. O Deus que escolheu a cidade para sua habitação destruirá qualquer rei e qualquer nação que altere este decreto e destrua este templo de Jerusalém. Eu, Dário, expedi este decreto e que ele seja obedecido com toda diligência. Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, Setzabonai e seus companheiros imediatamente se dispuseram a cumprir a ordem do rei Dário. Assim, os chefes judeus continuaram seu trabalho e foram grandemente estimulados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado conforme havia sido ordenado por Deus e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes,
reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos sacerdotes, levitas e todo o povo. Durante os festejos de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros e 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado das 12 tribos de Israel. Depois, os sacerdotes e levitas se organizaram em vários grupos de serviço para fazerem a obra de Deus, conforme estava instruído no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados comemoraram a Páscoa, porque nesta época muitos dos sacerdotes e levitas se haviam consagrado. Eles estavam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus irmãos, os sacerdotes e por si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram do cordeiro. Alguns dos pagãos que se estabeleceram em Judá e que abandonaram seus costumes imorais se juntaram aos israelitas na adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Eles, com a nação inteira, celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias. Houve grande alegria em toda a terra, porque o Senhor fez com que o rei da Assíria fosse generoso para com Israel e prestasse o auxílio na construção do templo de Deus, o Deus de Israel.